Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no 27º dia já da nossa preparação. Com a graça de Deus, já estamos bem próximos do dia da nossa consagração. E hoje nós vamos meditar, refletir o seguinte título, a invocação que está na ladainha: São José, sustentáculo das famílias, rogai por nós. Jesus, Maria e José são a Sagrada Família e eles amam a família. A família, ela é um projeto de Deus. Foi Deus quem pensou, foi Deus quem sonhou, Deus planejou que o ser humano, ele vivesse em família. É por isso que a Igreja nos ensina que a família, ela é a célula da sociedade. Então, assim como o nosso corpo é formado por células, pequenas células que vão se reunindo e vão formando os tecidos, os órgãos, os membros do nosso corpo, todo o nosso corpo é formado de células. Assim, uma sociedade saudável, ela é formada por famílias. A família é a célula da sociedade. Agora, é claro que o demônio que odeia a Deus e odeia tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é sonhado e querido por Deus, o demônio ele tem um ódio muito grande das famílias. O que ele quer é destruir as famílias. E nesse século em que vivemos, quanto nós não temos presenciado, temos visto a degradação, o esfacelamento de inúmeras famílias. Quantas coisas que ameaçam a vida, a tranquilidade das famílias, a união entre as famílias. Aborto, eutanásia, traições, divórcios. Tantas coisas que são contrárias ao plano de Deus. Falando disso, o grande Papa São João Paulo II nos diz assim: nos nossos dias, infelizmente, vários programas sustentados por meios muito poderosos parecem apostar na desagregação das famílias. Às vezes, até parece que se procura, por todas as formas possíveis, apresentar como regulares e atraentes, conferindo-lhes externas aparências de fascínio, situações que de fato são irregulares. Estas, efetivamente, contradizem a verdade e o amor, que devem inspirar e guiar a recíproca relação entre homens e mulheres, sendo assim causa de tensões e divisões nas famílias, com graves consequências, especialmente para os filhos. Fica obscurecida a consciência moral. Aparece deformado o que é verdadeiro, bom e belo. E a liberdade acaba suplantada pelo que é, na verdade, escravidão. Bom, o que o Papa São João Paulo II está dizendo nessas palavras é que todos esses supostos novos modelos de família, novas formas de se viver em família, seja
divórcio, seja união entre pessoas do mesmo sexo, seja pessoas que não querem se casar e assumir um compromisso. Todas essas coisas reivindicam a bandeira da liberdade, mas na verdade geram escravidão. Porque tudo aquilo que não está conforme o plano de Deus, o desejo de Deus, ele gera escravidão, gera degradação, gera destruição. As nossas famílias precisam caminhar conforme é o projeto de nosso Senhor para elas. E nós precisamos ter em São José o sustentáculo para as nossas famílias. O que é o sustentáculo? É aquilo que sustenta, aquilo que dá suporte, aquilo que é um alicerce. São José, ele é hoje modelo, mas também um sustentáculo para as nossas casas, para as nossas famílias. Nós já dissemos isso aqui e voltamos a repetir, como seria bom, como seria oportuno se na nossa casa tivesse um altarzinho dedicado a São José ou à Sagrada Família, e em torno desse altar as nossas famílias pudessem se reunir, pelo menos uma vez por semana, rezando a São José, rezando a Sagrada Família, pedindo a graça de viver bem em família, de viver bem no casamento, de viver bem o relacionamento dos pais com os filhos, o relacionamento entre os irmãos. Se na sua casa ainda não se tem esse hábito de rezar em família, comece a fazer isso e comece a pedir a ajuda e a intercessão desse grande santo que é São José. Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, ele faz uma comparação dizendo assim, que quem ouve as suas palavras e põe essas palavras em práticas é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando vem a chuva, quando vem a tempestade, aquela casa continua firme. Mas o Senhor continua dizendo que quem constrói, quem ouve as suas palavras, mas não coloca em prática, é como uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia. A areia é um terreno muito instável. É um terreno que até o vento leva. Então imagine que loucura seria construir uma casa sobre a areia. Jesus disse, vem a chuva, vem a tempestade, vem a enchente e leva tudo embora. A nossa família é uma casa, não uma casa material, mas uma casa de pessoas. Essa casa, ela precisa ser construída sobre a rocha que é Cristo. Mas São José, ele deve ser o alicerce. O alicerce que nos une a Jesus, o alicerce que deixa a nossa família bem unida, o sustentáculo da nossa família, para que quando venham as chuvas, as tempestades, a nossa família possa estar unida entre si e unida a Cristo, sobretudo. Santa Brígida é uma grande mística da Igreja. Nosso Senhor e Nossa Senhora várias vezes apareceram para ela e Nossa Senhora certa vez disse a Santa Brígida sobre São José. São José era tão discreto e cuidadoso ao falar que jamais saiu de sua boca sequer uma palavra que não fosse boa e santa. Nem jamais tomou ele parte em conversas que carecessem de necessidade ou caridade. Era sempre paciente e diligente ao suportar as fadigas. Vivia a pobreza ao extremo.
suportava as injúrias com mansidão imensa. Era forte e constante contra os inimigos. E era uma testemunha fiel das maravilhas do céu. São José era uma testemunha fiel das maravilhas de São José, do céu. Um homem profundamente silencioso. Na Bíblia, não está escrito nenhuma palavra que tenha sido dita por São José. Era um homem de silêncio, mas nesse silêncio, São José vivia a fé. São José dava testemunho do seu amor por Jesus e por Maria. No seu silêncio, São José era um homem que era todo acolhedor. Não era o silêncio dos tímidos, dos acanhados. É o silêncio do sábio. É o silêncio daquele que sabe ouvir. É o silêncio daquele que acolhe, daquele que ama. É o silêncio daquele que está disposto a ouvir Deus e colocar em prática o que Deus pede. O Papa Bento XVI escreveu assim: deixemo-nos contagiar pelo silêncio de São José. Temos tanta necessidade disto. No mundo, muitas vezes, demasiado ruidoso, que não favorece o recolhimento, nem a escuta da voz de Deus. Nossa alma, nossas famílias têm necessidade do silêncio. Esse silêncio de saber escutar. Saber escutar o outro, saber escutar Deus. Que São José nos inspire nisso. Hoje nós vamos rezar a ladainha de São José e vamos rezar essa ladainha pedindo de um modo especial pela nossa família. E vamos rezar a oração de São Francisco de Sales, oração a São José, que foi escrita por São Francisco de Sales. Que São José acompanhe você hoje e seja o sustentáculo da sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.